Olá! Hoje nós vamos falar de um povo que provoca sempre uma, um fascínio, eu diria assim, né? Para nós que somos aqui do Brasil e para nós que somos aqui do Ocidente, quando a gente fala do Egito, né? Uma série de imagens vem na nossa cabeça, né? Na nossa memória afetiva. E falar desse povo, para mim, é algo assim especial, não só porque, enquanto historiador, eles me fascinam, mas é porque eles fascinam o meu filho, né? Então essa aula, de alguma maneira, é para ele, né? Para que ele continue apaixonado pelo Egito, continue gostando de querer saber mais sobre essa civilização que é tão fantástica, que ela é tão genuína, né? E tão importante para a história humana, né? Então a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre os egípcios é que, junto com a Mesopotâmia, são consideradas uma das primeiras civilizações, sobretudo de importância para nós, povos do Ocidente. Obviamente, quando a gente estuda, quando a gente vai fazer algumas análises, nós saberemos e investigaremos e perceberemos que as civilizações orientais, as chinesas, por exemplo, as indianas, tinham uma origem de datas históricas semelhantes à do Egito e da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é considerada a primeira, do ponto de vista de marco histórico, porque vai ser lá com os sumérios que vai surgir a escrita, né? A escrita cuneiforme. A egípcia é considerada talvez a mais importante do mundo antigo, devido ao longo processo de sua existência, ao fato dela ter conseguido efetivamente consolidar uma civilização naquela região do norte da África, né? E ao fato dela ter se desenvolvido no meio do deserto do Saara. Um deserto extremamente quente e seco, e ela conseguiu prosperar no mundo antigo, cuja a principal forma e possibilidade de sobrevivência era somente, de maneira possível, principalmente, né, somente eu acho que é exagero, mas principalmente a agricultura. Então é por isso que a civilização egípcia nos chama a atenção. Além do fascínio que ela vai nos despertar pela questão dos faraós, pela questão da mumificação, pela questão da sua religião, pela questão da sua organização política. Então, para nós que somos cristãos, a gente vai ver que tem raízes do cristianismo ou do judaísmo intrincada, misturada com o Egito, que é o tempo que, por exemplo, os hebreus ficaram sob domínio desse povo. Então ela tem uma série de requisitos que nos chamam a atenção. Vou começar dizendo o óbvio, né? Sem o rio Nilo, o Egito seria praticamente impossível de florescer enquanto civilização. Por isso que o Heródoto disse a famosa frase, né? O Egito é a dádiva do Nilo, né? E ele tinha razão. O rio Nilo, para quem não sabe, ele é o segundo maior rio do planeta. Ele só fica atrás do rio Amazonas. O rio Nilo tem água o ano inteiro. Às vezes a gente pode falar, mas como? Ele está no meio do deserto, professor. Um deserto extremamente quente. Como é que você considera possível a existência da água do rio? É porque ele é um rio perene, né? Uma das formas de alimentação, a principal forma de alimentação deste rio, obviamente não é a chuva, por causa da região que ele se encontra. Vai ser o derretimento de neve. A sua nascente é nas montanhas africanas, lá na região do Congo, naquela região da África Central. Então isso vai alimentar o rio, permitindo que ele tenha água o ano todo. E na época das cheias, essas águas vão invadir as suas margens, deixam um humus muito fértil nos solos, e isso com certeza atraiu os povos daquela região, porque a agricultura se tornou não só possível, mas também viável e também, assim por dizer, bastante atrativa. Nesse sentido, a gente já meio que entende muito da civilização egípcia, até da sua divisão política do Alto e do Baixo Egito, em torno desse grande rio, em torno desse fator geográfico e hidrográfico que tornou possível o desenvolvimento
das civilizações mais fascinantes do mundo antigo. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de dizer é que no Egito também será desenvolvido uma espécie de escrita, uma espécie de alfabeto, né? Lógico, uma escrita de ideogramas, que trabalhava-se com ideias e desenhos, uma escrita que ficou conhecida como hieroglífica, né? E uma escrita que por muito tempo não foi desvendada. Uma curiosidade sobre a escrita hieroglífica é que ela só começa a ser desvendada quando, lá no século XIX, o Napoleão invade o Egito e pega a Pedra da Roseta. E aí um pesquisador francês chamado Champollion vai ser o primeiro a estar desvendando os códigos dessa escrita hieroglífica e assim tornando possível para nós, povos do Ocidente, compreender na essência, em mais detalhes, os egípcios, né? Então a escrita hieroglífica, junto com a escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia, serão as primeiras formas para que a gente tenha conhecimento na história, principalmente na história ocidental, de comunicação não verbal, né? De comunicação que transgredia apenas a oralidade ou então as pinturas rupestres, né? De uma comunicação que pensava em criar um código, né? Com entendimento, com sentido, para que a gente pudesse perceber e entendê-la no seu todo, né? Na sua complexidade. Dito isso, obviamente, não tem como a gente deixar de falar da organização política do Egito. O Egito é um estado teocrático. O que é um estado teocrático? Teo, a palavra vem de Deus, cracia, poder. É um estado onde quem está no poder se auto-intitula representante de Deus. No caso do Egito, o faraó se considerava até um filho de Deus. Lembrando que a religião egípcia é diferente da nossa, eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses, né? E o faraó era visto muitas vezes como um descendente direto de Deus e às vezes até como o próprio Deus. Um dos principais deuses dentro dessa concepção de mundo egípcio era o Sol. Então muitos faraós se auto-intitulavam filho do Sol, né? O Sol tinha uma importância, um significado gigantesco para a civilização egípcia. Uma outra coisa importante para falar para vocês sobre a religião egípcia, além do politeísmo, que é essa crença em vários deuses, é que é uma religião antropozoomórfica. Antropo significa humano, zoo, animal, mórfica, forma. Então vai ter vários deuses egípcios com formas humanas e de animais, né? Alguns famosos lá, como Horus, como Anúbios, que vão misturar exatamente essas características físicas, ora de animal, ora de ser humano, né? E que até hoje fascinam nós que somos do Ocidente, né? Tanto é que a gente pode apontar que o Egito tem uma mitologia antiga, né? Uma religião milenar e bastante significativa, né? A gente costuma às vezes cair no erro de achar que só existe mitologia grega e romana, mas existe sim uma mitologia egípcia, né? O Livro dos Mortos, que conta como eles acreditavam que seria a transição depois que a gente morre, é um documento fantástico e é um documento que os historiadores comprovam que de alguma maneira influenciaram muito, inclusive religiões como o judaísmo e o cristianismo, né? Algumas ideias do Velho Testamento foram cunhadas, foram apreendidas com a sociedade que estava em vigor naquela época e com certeza passou pela maneira de ver o mundo dos egípcios. Gostaria de falar para vocês, separei aqui para deixar claro para vocês alguns dos deuses importantes aí do Egito, né? Eu sei que isso mexe com a imaginação, né? Vou citar os três principais: Osíris, Íris e Horus. Osíris era considerado o deus da vegetação, está associado à importância dele para o Egito, sobretudo na questão da agricultura, né? É um deus que está associado à fertilidade, à vida do pós-além, né? Segundo a mitologia grega, a religião grega, eles acreditavam que Osíris, depois que você morresse, te encontrava lá no julgamento, né? No tribunal de Osíris, né, que a gente fala, e Osíris tinha uma balança. Nessa balança, eles iam pesar o seu coração, né, para ver o quanto que esse coração seria. Se o seu coração fosse pesado, afundasse a balança, você não seria digno da vida eterna, porque um coração pesado, segundo a crença deles, era um coração amargurado, um coração de alguém não digno, né? A ideia do coração era ser leve, né? Era ser um coração puro, né? Tudo simbologia. Outra coisa importante era a esposa de Osíris, que era Íris.
Íris, segundo a crença deles, também ligada à fertilidade, uma fertilidade aí do ponto de vista mais humano, de continuidade da espécie, né? Uma fertilidade ligada à mãe, à maternidade, e também ela era vista como aquela bondosa que zelava por todos, inclusive até era adorada pelos escravos, né? Porque eles viam nela como se fosse uma protetora, tá? Segundo a crença deles, Íris tinha o poder da cura. Outro deus importante, que seria o fruto do amor de Íris e de Osíris, seria Horus, né? O Horus, ele é tipicamente um deus que a gente pode dizer antroposomórfico, porque ele vai ter cabeça de falcão, né? E nessa crença dele, os olhos dele representam, os dois olhos, um representaria o sol e outro a lua, né? Por isso que se fala muito no Egito do olho de Horus. O olho de Horus era para eles considerado um símbolo de proteção, um símbolo sagrado, né? Quem tivesse o olho de Horus, obviamente estaria protegido pelos dois principais deuses gregos, né? Que seriam exatamente o deus Sol e a deus Lua. Uma outra curiosidade que também é legal de se falar no Egito e que mudou a nossa história é o processo de mumificação. Dentro da concepção religiosa deles, depois do julgamento, se você fosse considerado digno de ter a vida eterna, tinha um pré-requisito, que era continuar essa vida no seu corpo. Então o seu corpo era o passaporte para a vida eterna. Diante disso, os egípcios vão desenvolver técnicas de mumificação, técnicas que foram aprimoradas para a conservação do corpo, né? Algumas técnicas bastante interessantes, como tirar o cérebro pelo nariz no processo de sucção, como abrir o corpo para retirar os órgãos e depois forrá-lo de serragem. Então essas técnicas que eram usadas, como besuntar o corpo, passar óleos e depois mumificar, essas técnicas eram todas no objetivo de que quando a pessoa voltasse, ela encontrasse o corpo. Indiretamente, elas vão auxiliar numa das coisas que o Egito é considerado o precursor, por exemplo, a medicina. Se tem muito conhecimento no mundo antigo dos órgãos internos humanos, do nosso funcionamento do corpo, graças a essas práticas religiosas do Egito, tá? Tem muita gente que acha que o processo de mumificação foi exclusividade da classe dominante dos nobres egípcios. Foi em maioria sim, porque era um processo caro. Um corpo normalmente para ficar pronto depois de morto, ele demorava às vezes de 70 a 90 dias. Então era um processo longo esse processo de mumificação. E como era caro, nem sempre os camponeses tinham condições. Mas foram encontrados recentemente, em algumas escavações, corpos de camponeses com um processo de mumificação mais simples, mas que atendiam, entre aspas, essa, como é que eu vou dizer para vocês, crença egípcia de que precisariam do corpo para voltar. Então o processo de mumificação era popular no Egito, obviamente era feito com mais cuidado pela classe dominante, pelos nobres, pelo custo dele e pelo tempo que demorava. Diante disso, surge no Egito a necessidade da preservação e do armazenamento desses corpos, a criação das pirâmides. As pirâmides, é óbvio, é um fator fascinante na história do Egito, né? As 3 pirâmides, Quéops, Quefrim e Miquerinos, elas são consideradas hoje ainda patrimônios e fazem parte das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E estão de pé. Esse é o fantástico, mais de 5.000 anos, né? Estão lá. Né? E elas guardam tesouros arqueológicos inestimáveis, né? Tesouros arqueológicos e históricos que não teria nem como mensurar o seu valor, né? Porque a gente está falando de 3, 4, 5.000 anos atrás. Até hoje elas atraem o imaginário popular, né? Quantos filmes a gente já não teve para falar sobre a questão das pirâmides, além de atrair alguns caçadores de riquezas, de relíquias históricas, que procuram sarcófagos, que procuram pirâmides para estar desenterrando e tentando encontrar algum tesouro no Egito, né? Então elas fazem parte do imaginário. A última curiosidade que eu vou chamar a atenção para vocês, uma das últimas, já caminhando para o final da nossa aula, é que lá no Egito Antigo, por exemplo, no governo de um imperador chamado
eu até marquei aqui para não esquecer o nome dele, era Amenófis IV, que depois passaria a se chamar Akenaton. O Egito passou por um período de tentativa de monoteísmo, de tentativa de ter só um Deus, que segundo o Amenófis IV ou Akenaton seria o Sol, e ele seria o filho do Sol. Essa chamada revolução religiosa no Egito não durou muito, né, porque estava enraizado neles a crença em vários deuses. E depois da morte do Amenófis ou Akenaton, como você preferir chamar, o Egito volta a vigorar com uma religião monoteísta, né? Mas a gente cita isso porque é uma curiosidade. Foi uma das primeiras tentativas de uma religião monoteísta. Isso depois viria a acontecer no mundo antigo com os hebreus, né, com a criação do judaísmo. Dito isso, eu vou dizer para vocês que a classe social do Egito era composta pelo faraó, pelos nobres e sacerdotes, pelos camponeses e pelos escravos, tá? Então isso é importante. E dentre esses, entre a nobreza e os camponeses, havia uma classe privilegiada que a gente chamava de escribas, que eram os poucos no Egito que dominavam o código escrito. E era um código escrito complexo, o hieroglífico, porque tinha mais de 700 símbolos. Então dominar tudo isso requeria muito estudo, muita concentração. Então no Egito antigo o escriba era valorizado. E muitas vezes ele enriquecia não só pelos pagamentos que ele tinha do faraó, pelos privilégios, mas até porque eventualmente ele desfalcava o faraó, que não era uma pessoa tão instruída, né? Então, dito isso, eu termino a nossa aula dizendo o seguinte: o Egito ele é fascinante nos seus aspectos religiosos, ele é fascinante nos seus aspectos culturais, arquitetônicos, né? Estão aí as pirâmides, mas ele é fascinante sobretudo na questão sua religiosa, na maneira, nas primeiras formas que o ser humano foi construindo de ligação entre a terra, entre ele e aquilo que é sagrado, aquilo que é divino, aquilo que não se tem explicação, né? Não se tem no mundo antigo algo tão fascinante quanto a mitologia, quanto a religião egípcia. Espero que vocês tenham gostado. Mando um abraço para vocês, um beijo, que essa videoaula ajude vocês aí a se aproximarem do Egito, né? Mando um beijo especial ao meu filho, que me pediu muito essa aula. Detalhe, ele tem 7 anos, mas ele já é fascinado por esses assuntos. Beijo, filho. Espero que você curta. Até mais. Até o nosso próximo videoaula. Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Fiquem em paz.